O próximo assunto a ser visto no curso de servomecanismo é erros de estado estacionário. Então, a gente já conversou sobre a questão de estabilidade, os pontos relacionados com resposta em transiente e resposta no tempo, e o outro elemento, o terceiro elemento de grande importância na análise do sistema são os erros do estado estacionário. Nesse caso, a avaliação ela é simples de ser feita por um sistema e é falha em certos pontos, porque precisa ter uma entrada definida para que você consiga avaliar os erros que você tem na resposta desejada do sistema, tá? Então, você não tem como testar todos os tipos de entrada possíveis, então existe um conjunto de entrada de teste que é utilizado para avaliação dos erros do sistema. Mas, então essa é uma das falhas do método, mas assim, termina que, como foi feito em outros momentos, aqui a gente entende o que precisa ser feito, e aí você pode fazer, repetir esses mesmos procedimentos para qualquer que seja a entrada real do seu sistema, tá? Então, como a gente conversou, né, eu tinha repetido agora, a gente para projeto análise de sistema de controle, pontos importantes são resposta transiente, estabilidade e os erros de estado estacionário, também conhecido como estado permanente. E aí a diferença entre a entrada e a saída para uma entrada teste quando o T tende para infinito. Então, esse é um outro ponto que vai ser importante para a gente daqui a pouco, é lembrar que a avaliação é feita no domínio do tempo. E aí as entradas teste mais comuns são degrau, rampa e parábola. E aí eu coloquei aqui, revisando essas três entradas e principalmente o que é que a gente tem transformada de Laplace para elas, né? Então, para a entrada degrau, considera só 1, né, o valor de 1 para todo o tempo, né, ela fica constante em 1. A transformada de Laplace 1 de S. Entrada rampa, a função no tempo é t, transformada de Laplace 1 sobre S ao quadrado. E entrada parábola, 1 meio de t ao quadrado. Então, essa é a função que a gente considera como para a parábola, 1 meio de t ao quadrado, e aí a transformada de Laplace 1 sobre s ao cubo. Então são essas as três entradas que a gente vai estar utilizando como teste para o sistema. Então, como a gente está preocupado com a diferença entre a entrada e a saída do sistema de controle com realimentação, então a gente vai, depois de alcançar estacionário, então a gente vai trabalhar com sistemas onde a resposta natural tende a zero quando t tende a infinito. Então, por exemplo, esses exemplos mostram o que é que a gente está preocupado com o erro, tá? Então a ideia é que, numa comparação com essa resposta desejada, uma resposta dá essa daqui, essa output 1, então ela, quando t tende para infinito, ela zera, então embora tenha uma diferença grande em algumas partes, mas o que a gente está preocupado é com o infinito. Então no infinito essa entrada gera um erro zero. A saída 2 gera um erro constante, tá? Então, quando t tende para infinito, ela mantém esse erro constante, que, como a gente já conversou informalmente, ah, não pode não ser um problema, tá? A gente pode lidar com esse erro constante depois. Aqui seriam outras situações, né? A gente tem essa entrada, o output 1 também tendendo a zero, o output 2 tendendo a constante e o output 3 tendendo a infinito, que aqui é o pior problema, né? Ele tende a se afastar da resposta que você espera para o sistema. Bem, e aí existem duas formas para a gente fazer essa avaliação. Essas duas formas vão ter uma análise, uma maneira de tratamento que é comum a elas, tá? Mas a diferença é no ponto inicial, no que é que a gente vai estar analisando. Então, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar com o TDS, o meu sistema equivalente. Então, suponha que você tem um sistema com realimentação unitária, ele vai ser modificado, vai ser reduzido para uma função de transferência apenas. Então, o que quer que tenha no seu sistema, ele vai ser reduzido a uma função de transferência apenas. Então, a gente vai pegar essa função de transferência e vai tentar analisar o erro em cima dessa função de transferência, tá? Uma coisa importante, vejam como o erro, que é a diferença, melhor dizendo, ela está sendo calculada aqui no final, que é uma coisa que a gente tinha discutido no começo do curso,
que eu falei que em um momento isso deveria chamar a atenção de vocês. Veja que o que está tendo como erro aqui é o que? É a sua entrada, considere TDS. Eu tenho R como a entrada de TDS e CDS como a saída de TDS, tá certo? Então fica estranho o erro se a diferença da entrada e a saída. Mas aí lembrando, se eu considero que TDS é o meu sistema de controle, o que é que ele está fazendo? Ele está pegando a saída do sistema e está transformando na saída desejada. Então o que ele está analisando é qual é a diferença entre a saída real do sistema e a saída desejada, que é o que a gente tinha conversado antes, que na verdade tudo aqui seria saída em um determinado momento, e que o sistema de controle ele vem para pegar o seu sistema e modificar a saída que ele dá para que ela seja de acordo com a saída que você precisa, sem que você tenha que reconstruir, recompor todo o seu sistema. Tá? Então, por isso que essa medida de erro aqui, essa diferença que a gente tem, ela está em cima disso. A saída real do sistema e a saída desejada do sistema. Bom, em termos matemáticos, o que a gente tem é que C é igual a R vezes T, né, função de transferência. É R menos C, tá? R menos C, então vai ser R menos R vezes T. Então, esse erro no domínio S, no domínio da frequência, é RS vezes 1 menos T de S. Esse é o meu erro. Bom, então aí a ideia desse ponto é a gente calcular o erro a partir do sistema de malha fechada, o T de S ali, o sistema equivalente, né? Então vamos ver o que é que a gente pode fazer em cima desse T de S, depois a gente tenta trabalhar só com o G de S. Então, considerando esse erro aqui, como a gente calculou agora, o erro vai ser dado por R vezes 1 menos T de S, mas lembrando que eu disse para vocês que o que interessa para a gente é a gente analisar o erro no domínio do tempo, quando o tempo tende a infinito. Então, o que a gente está interessado de fato é nisso daqui. Quem é E de t quando t tende para infinito? Eu tenho E de S apenas. Então, o que a gente está querendo calcular é o erro no infinito, que seria o limite quando t tende a infinito de E de t. E aí, se a gente aplica a definição de transformada de Laplace de derivada, a transformada de Laplace da derivada de f de t é igual à integral de 0 a infinito de f' t é elevado a st dt, que por definição a gente tem trabalhado como sendo s de fs menos f da 0 menos, seria a minha condição inicial. Quando s tende a infinito, o que é que vai acontecer aqui? O E elevado, ou quando S tende a zero, desculpa, quando S tende a zero, E elevado a ST vai tender a 1, então a minha integral de f' dt, ela vai ser igual, na verdade, é a própria função, a integral da derivada, então é a função f no infinito menos f de 0 menos, isso sendo igual ao limite de SF com S tendendo a zero menos o f de 0 menos, né? Então, eu estou tratando aqui quando S tende a infinito, né? Então, a minha função, o valor que eu encontrei antes para a transformada de Laplace derivada, ele agora tem essa cara daqui, porque eu estou com S tendendo a infinito. Então, vai para o limite dele. E aí eu vou cancelar esse f de 0 menos com esse f de 0 menos, e o que eu vou ficar é que f de infinito é igual ao limite de S tendendo a zero de SFS. Ou seja, na hora que eu quero calcular esse erro quando t tende a infinito, e eu tenho a função no domínio no plano S dele, eu tenho E de S, né? Então eu quero calcular E de infinito e tenho E de S, basta calcular o limite quando S tende a zero de S vezes E de S. Que é como está resumido aqui, tá certo? O E de infinito é o limite t tendendo a infinito de E de t, que é o limite de S tendendo a zero, S E de S. E o E de S a gente calculou antes como sendo R 1 menos T de S, então minha expressão fica limite de S tendendo a zero, S vezes RS 1 menos T de S. Lembrando que T de S aqui é a função de transferência equivalente de todo o seu sistema.
Então, suponha que T de S tem essa cara, 5 sobre S ao quadrado mais TS mais 10. Com isso, E de S vai ser para uma entrada degrau, vai ter essa cara, S ao quadrado mais TS mais 5 sobre S ao quadrado mais TS mais 10. Lembrando que E de S é R de S, que vai ser 1 sobre S, vezes 1 menos T de S, então é 1 menos isso daqui, tá? Então por isso que a gente passa a ter um componente aqui em cima, no numerador. Então eu vou precisar calcular somente quando o limite de S tendendo a zero de S vezes E de S. Então tá aqui, E de S está aqui calculado, S está aqui, o S vezes E de S, tá? Então eu vou cancelar S com S, esses dois cancelam, eu fico só com esses dois polinômios. Quando o S tende a zero, esse elemento tende a zero, aqui tende a zero, aqui fica 5, aqui 0, 0, 10. Então o limite, o valor vai ser 1 meio. Uma coisa que não comentei antes, está aqui no slide, eu não comentei antes, é que é preciso primeiro verificar se o sistema é estável. Isso a gente tinha conversado no conjunto de slides anteriores, que a estabilidade é um ponto mais importante que tem. Se o sistema não for estável, não precisa se calcular o erro de estado estacionário, nada disso. Nesse caso, o sistema é estável, então está tudo bem, o erro pode ser feito, o erro tem sentido. Bem, mas se eu quiser tratar, não esquecer o TDS e trabalhar com o GDS, ou seja, eu considero o meu sistema com realimentação, então eu não calculo qual é o sistema equivalente para isso, uso só o GDS mesmo, então isso pode ser feito também. Então a gente teria duas soluções. A primeira, claro, é encontrar o sistema equivalente e voltar para o que a gente fez antes. A segunda, a gente definir esse erro de estado estacionário em função de G de S apenas, tá? Então, para o sistema com realimentação unitária, o meu medida de erro está aqui. Então eu tenho que C de S é E vezes G de S. E de S é R menos C. Então ela vai ser R menos E G de S. O que implica que posso passar esse termo para o lado esquerdo da igualdade. Então passo a ter E de S, que multiplica 1 mais G de S igual a R de S. Então E de S vai ser RS sobre 1 mais G de S. Então esse é o meu elemento de erro, não considerando o sistema equivalente, considerando apenas G de S. E aí, por exemplo, se eu tenho o meu GDS é uma constante, tá? É só um ganho que eu tenho no sistema, então meu erro tende a zero, tá? À medida que esse ganho, tende para infinito, meu erro vai tendendo a zero. Se for uma entrada legal, o erro vai diminuir, decai também tendendo a zero. E aí vamos ver para esses três tipos diferentes de entrada que a gente conversou antes, como é o comportamento dessa função. Tá? Então, pelo que a gente viu antes, eu tenho que o E de S é R sobre 1 mais G de S, a gente acabou de calcular isso. E aí, da maneira que a gente fez antes, a gente calculou quem seria E quando t tende a infinito, o E de infinito, aquilo foi calculado independente de quem era a minha função de transferência, né? A propriedade de que E de infinito é o limite de S tendendo a zero vezes S E de S elevada para qualquer que seja a função de transferência. Então, para cá vai ser a mesma coisa. E de infinito é o limite de S tendendo a zero de S vezes E de S, só que E de S agora tem essa nova cara daqui, tem esse novo comportamento. Então, vamos ver para os três tipos de entrada que a gente tem, entrada de teste. Para entrada legal, RS igual a 1 sobre S, então eu vou ter limite de S tendendo a zero de S vezes RS sobre 1 mais G de S, tá? Então eu vou cancelo o S com S, então fica apenas o limite de S tendendo a zero de 1 sobre 1 mais G de S. E aí, o limite ele vai afetar somente o G de S, né? Então, o limite vai estar afetando, vai ser calculado somente em cima dessa variável. Então, a gente pode dizer que esse erro vai ser simplesmente 1 dividido por 1 mais o limite de S tendendo a zero G de S, que é o chamado termo DC da função. Se eu quiser um erro de estado estacionário zero,
a gente precisa que esse limite tenda para infinito. Se esse limite tender para infinito, esse erro, que é 1 sobre esse limite praticamente, ele vai tender a zero. Então, para uma entrada legal, para um sistema de realimentação unitária, o erro de estado estacionário será zero se existir pelo menos um integrador puro no caminho à frente. Tá? Isso implica que G de S deverá ter pelo menos um 1 sobre S, que seria a gente pode entender como um polo na origem, que aí levaria a gente a ter esse cancelamento e ter aí ter o erro tendendo a zero, tá certo? A gente ficaria, na hora que eu cancelo isso daqui, eu teria com 1 sobre S aqui ainda e faria com que eu tendesse a zero. Então eu precisaria que meu G de S fosse um conjunto de polinômios aqui e tendo pelo menos um integrador aqui. Tá certo? Se não existir integração, o erro será finito diferente de zero. E isso vai acontecendo com as próximas entradas, né? Minha entrada degrau era 1 sobre S, a entrada rampa 1 sobre S ao quadrado, a entrada parábola 1 sobre S ao cubo. Então o que vai acontecendo é que vai aumentando a necessidade de integradores, né? Mas aí vai mudar um pouquinho o erro da gente. Então o erro para a entrada rampa é o limite de S tendendo a zero de S vezes 1 sobre S ao quadrado dividido por 1 mais G de S. Então aqui na hora que eu cancelo sobra 1 sobre S ainda. Então fica o limite de S tendendo a zero de 1 sobre S mais S G de S, que aí com S tendendo a zero esse cara desaparece, o que importa é o SG de S. Então vai ser 1 sobre o limite de S tendendo a zero SG de S. Então para que o erro de estado estacionário seja zero, a gente deve ter esse limite aí tendendo para infinito, o que faz com que a gente deva ter pelo menos 2 integradores à frente. Então o G de S deve ter pelo menos 2 integradores. Veja que se eu tiver um integrador apenas em G de S, a função de transferência dele vai ser 1 sobre S vezes alguma coisa. E aí vai cancelar um S com esse S daqui. E a gente vai terminar tendo um polinômio sobre outro, vai terminar tendo um erro constante. Então eu preciso ter pelo menos 1 sobre S ao quadrado para que eu cancele e fique aqui com o S ainda no denominador, né? É a gente ter, por exemplo... Então, eu ter, por exemplo, aqui 2 ou mais integradores vai resolver isso, né? Vai resolver o problema. Então, para a entrada rampa, a gente tem apenas um integrador. Como eu acabei de falar, o erro será finito. Se a gente não houver integrador, o erro será zero, já que o erro vai ser dessa forma. Para a entrada parábola, t ao quadrado sobre 2, a gente vai precisar ter pelo menos 3 integradores no caminho à frente, porque aí o meu erro, o cálculo de E tendendo a infinito, vai ser 1 sobre o limite de S ao quadrado, de S tendendo a zero, de S ao quadrado G de S. Então eu preciso que isso daqui tenda a infinito para que isso tenda a zero. Então eu preciso que G de S tenha pelo menos 1 sobre S ao cubo aqui para sobrar 1 sobre S na hora que eu cancelo. Tá? Então, se houver 2 integradores apenas, a gente fica com um erro infinito e etc. Então, nesse exemplo daqui, tá? Então, suponha que a gente tem esse G de S. Primeiro, suponha que você quer calcular o erro de estado estacionário para esse sistema. Então, a primeira coisa, você resolve o que é que vai fazer. Eu posso calcular o sistema equivalente para você fazer o que a gente fez antes para o T de S, tá? Ou posso calcular diretamente em cima do G de S, que é o que a gente vai fazer agora. Esse cálculo do sistema equivalente ele pode ser necessário para a gente poder verificar se o sistema é estável ou não. Tá? Como eu comentei antes, se o sistema for instável, então não interessa o cálculo do erro de estado estacionário. Tá? Então, suponha que a gente tem como entradas 5 de t, 5t de t, 5t ao quadrado de t. Então, novamente, um degrau, uma rampa e uma parábola. Tá? Então, para a entrada 5 de t, o erro para a entrada degrau, ele é 5 sobre 1 mais o limite de S tendendo a zero G de S. Esse 5 daqui vem do 5 daqui, tá certo? Do fator que a gente tem.
Então, eu vou precisar calcular o limite de S tendendo a zero G de S. Está aqui minha função. Quando S tende a zero, eu vou ter 120 vezes 2 dividido por 3 vezes 4. Tá? Então, vai ser 120 vezes 2 dividido por 12, vai dar 20. Então, eu fico com 5 sobre 1 mais 20, 5 sobre 21, constante. Quando a entrada é 5t, o de t, o erro para a entrada da rampa, né, é 5 sobre o limite de S tendendo a zero, SG de S. Então, o limite de S, G de S. Então, vai entrar um fator de S. Então, o que a gente tinha antes, isso aqui sendo uma constante quando S tende a zero, agora vai estar multiplicado por S. Multiplicando por S quando S tende a zero, eu vou ter zero aqui no denominador, esse erro tende a infinito. Quando a entrada ela é uma entrada parábola, então o erro da parábola para infinito vai ser 10, porque a parábola ela tem ao quadrado sobre 2, então termina multiplicando por 2 o numerador, tá? Mas não é tão relevante, veja, nesse caso o erro da infinito, não interessa muito aqui se é 5 ou 10. Então, é 10 aqui dividido pelo limite de S tendendo a zero, ds ao quadrado G de S. Então, é a mesma coisa. Eu tinha o G de S, ele vira uma constante quando S tende a zero, e aí ele está sendo multiplicado por S ao quadrado quando S tende a zero. Então, isso vai ser zero no denominador, o meu erro vai tender a infinito. Nesse caso daí, a diferença maior, tá? Além de valores, não é muito relevante, mas veja, nesse caso aqui, meu sistema tem um integrador. Tá? Então, o fato de ele ter um integrador vai mudar meu resultado. Né? Observe que as contas são exatamente as mesmas. Isso é o que é importante, essa parte central aqui, isso é o que a gente está calculando. Esses 5, 5, 10 que eu tenho são apenas pelo ganho que tem na função de entrada, mas o que interessa é que a gente vai calcular sempre isso para a entrada legal. 1 sobre 1 mais o limite de S tendendo a zero G de S, entrada rampa 1 sobre o limite de S tendendo a zero S G de S, e entrada parábola 1 sobre o limite de S tendendo a zero S ao quadrado G de S. E aí, nesse caso, pela função de transferência anterior que a gente tem, os valores vão dar zero, uma constante e infinito. A gente tinha um integrador, então isso provocou essa mudança. Nesse exemplo daqui, veja que o sistema ele tem um polo aqui no semiplano direito, né, o polo 35. Então, o sistema já é instável, então não interessa o cálculo de erro de estado estacionário. Pode ser calculado, claro, a gente tem ali as funções prontas para calcular em cima do TDS, mas não é relevante encontrar esse erro porque o seu sistema é instável. Então, existe uma maneira mais simples de representar esses limites que a gente calculou, só fazendo uma analogia com a física, tá? Então, normalmente, esse limite de S tendendo a zero G de S é chamado de Kp. Então, aqui é como se eu tivesse a primeira derivada, é chamado de Kv, seria constante de velocidade, a outra é constante de posição. E aqui a segunda derivada seria a constante de aceleração Ka. Tá? Então, o limite de G de S é Kp, limite de S, G de S, Kv, limite de S ao quadrado, G de S é Ka. Não é o erro, é só o limite, tá ok? Então tá aqui Kp, Kv e Ka como sendo iguais somente aos limites. Que aí a gente calcula logo esses limites daqui em cima do G de S que você tem, e com eles você calcula o erro. O erro para a entrada legal é 1 sobre 1 mais Kp, para a entrada rampa 1 sobre Kv, para a entrada parábola 1 sobre Ka. E aí a gente pode, em cima desses valores aí de Kp, Kv e Ka, a gente fazer uma classificação dos sistemas, que é o que essa tabela resume tudo isso. Então, eu coloquei aqui em cima quem seriam Kp, Kv e Ka. E aí, aqui o erro que eu calculo para entrada legal 1 sobre 1 mais Kp, para entrada rampa 1 sobre Kv, para entrada parábola 1 sobre Ka. E aí, um sistema do tipo 0, ele tem Kp constante, Kv0, Ka0. E aí, o erro 1 sobre 1 mais Kp, infinito, porque seria 1 sobre 0, e infinito, que seria 1 sobre 0 também. Sistema do tipo 1, eu tenho Kp
tendendo para infinito, KV constante, KA igual a zero, e aqui o cálculo do erro. E para o tipo 2, a gente teria KP e KV tendendo para infinito e KA constante. Então, veja, se você considera KP, KV e KA, a classificação dos tipos é exatamente por onde está a constante. Né? A constante está em KP, ele é do tipo 0, está em KV, ele é do tipo 1, está em KA, ele é do tipo 2. Então, por exemplo, nesse caso daqui, a gente tem o GDS e é pedido para definir o tipo do sistema KP, KV e KA, e as respostas eu não calculei, só fiz essa primeira parte. Então tá aqui, KP é o limite de S tendendo a zero GDS, então é só pegar a função e S tender a zero, vai ser 1000 vezes 8 dividido por 7 vezes 9, tá aqui o valor de KP. KV, S, G de S, com S tendendo a zero, vai ser zero. KV, S ao quadrado, G de S, com S tendendo a zero, vai ser zero também. Com isso, o erro legal é 1 sobre 1 mais KP, 127. O erro para da rampa é 1 sobre KV, infinito. O erro para da parábola, 1 sobre KA, infinito. Aqui eu coloquei como se pode calcular isso no MATLAB, tá? E é interessante que a gente tem um conjunto de informações que você pode tirar a partir de simplesmente saber essas constantes. Né? Então, se é dito para você que KV é igual a 1000, então você tem como informações que o seu sistema é estável. Se ele for instável, não é calculado esse KV. Ele é do tipo 1, que é onde a gente sabe ali que existe a constante, né? O valor constante, as constantes da gente está na velocidade, então isso indica o sistema tipo 1. Sei que KV, sei os valores de KV e de KP e de KA, né? Porque o sistema sendo do tipo 1, então KP KV é constante, KP é infinito, K é igual a zero. Então você já sabe isso aí também. Sei que a entrada de teste foi uma rampa, que ele deu KV, e o erro de estado estacionário é 1 sobre KV. Então a gente consegue extrair essas informações todinhas. Nesse caso eu dei que a KP foi igual a 1000, então novamente eu sei que o sistema é estável, sei que o sistema é do tipo 0, sei que o erro de a entrada de teste foi legal, e o erro é 1 sobre 1 mais KP. Nesse outro exemplo está sendo pedido o seguinte, aí já é uma variação, já consegue mexer no sistema. Dado o sistema de controle a seguir, encontre o valor de K tal que o erro de estado estacionário seja de 10%. Então a gente tem aqui uma variável no sistema, eu não sei quem é K aqui, mas eu peço que ele seja tal que o erro de estado estacionário seja 10%. Veja também que não está sendo pedido, não é relevante qual é a entrada de teste. Isso a gente não, o erro de estado estacionário é 1, tá? A gente calcula qual é esse erro. A entrada vai depender, não é relevante ser especificada no problema. Então aqui especificamente, veja que a gente tem um integrador em GDS, então já consigo classificar o sistema. De qualquer forma, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar KP, KV e KA. Então eu tenho que KP é igual a infinito, KV é 5K sobre 336, KA é igual a zero. Então desses aqui, a única forma que eu tenho para estabelecer que o erro seja de 10% é trabalhar com KV. Eu não posso passar infinito para 10%. Então, meu sistema é do tipo 1, preciso que o erro seja de 10%, não o KV. Então, o erro, que é 1 sobre KV, é 0,1. Então, com isso, eu tenho que KV deve ser igual a 10. Então, KV igual a 10 igual a 5K sobre 336. Eu tiro que K deve ser 672. Se a gente tiver um sistema genérico com realimentação, tá? Se a gente trabalhou até agora com realimentação unitária, então se tiver realimentação não unitária, então a gente já trabalhou com isso em outros momentos, tá? Eu posso transformar o sistema em realimentação unitária e é como se eu incluísse aqui dois caminhos, um somando com um subtraindo com um. Então não estou acrescentando nada ao meu sistema. Só que aí esses dois estão em paralelo, então eu posso juntar eles, HS-1, e aqui eu posso tirar a equivalência desse sistema com realimentação
transformando ele nesse sistema daqui. Então eu passo a ter um sistema com realimentação unitária. Isso simplesmente para a gente voltar a poder tratar da maneira da classificação que a gente viu agora, de ter o sistema do tipo 0, 1 e 2, poder calcular KP, KV e KA, que é muito comum se trabalhar dessa forma. Se você não quiser, você pode fazer do jeito que a gente fez antes, com o TDS, e calcular o erro a partir dali. Esse assunto é muito simples, não sai muito desse tipo de exemplo que eu dei para vocês, então aqui estão alguns exercícios para vocês testarem, tá? Treinarem um pouquinho mais sobre o assunto. E a seguir a gente começa a lugar das raízes. Lugar das raízes é dividido em duas partes. A primeira a gente entende o que é o gráfico do lugar das raízes e como construir esse gráfico. Na segunda a gente vai trabalhar com o projeto de compensadores, de controladores, a partir do gráfico do lugar das raízes.